Olá, é um grande prazer estar recebendo aqui o meu amigo, advogado e professor Rafael Ramos. O professor Rafael é titular da cadeira 48 da Academia Nacional de Direito Desportivo e também é mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra, pesquisador, autor de obras na área do Direito Desportivo do Trabalho. Professor, é um prazer lhe receber. Olá, Conrad. Olá, queridos espectadores. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Bem, eu queria aqui contextualizar a partir daquele caso emblemático que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo, que acabou vitimando jovens atletas. Eu queria aqui indagar para você como é que funciona essa questão do atleta em formação. A partir de quando o clube ele pode se vincular a esse atleta? Existe uma idade mínima? Existem requisitos? Para a formação desportiva, através de treinamento profissional, apenas a partir dos 14 anos, que é o que autoriza a nossa Lei Pelé. Mas para fins de federação, com o intuito de competição, os clubes já podem federar os atletas a partir dos 12 anos de idade, que é a norma geral da FIFA. Só um adendo que alguns países, como Portugal, vou dar um exemplo, eles federam os atletas já quando eles são fraldinhos, a partir dos 7 anos de idade. Mas a norma da FIFA geral é 12 anos de idade no mínimo. A gente sabe que tem muito empresário, tem muito olheiro, como a gente chama popularmente, que já fica ali observando os jovens atletas. A partir de qual idade esses jovens atletas começam a ser, digamos assim, sondados já para se vincularem a clubes? Existe isso? Como é que a gente identifica o desempenho desse jovem atleta? Estudos científicos, né, detidamente na área esportiva, a Europa Ocidental já faz isso muito bem, eles têm faculdade só do desporto, além de educação física. Estudos científicos apontam que o atleta, quando ele já desponta como um atleta potencial para ser um profissional, para as mulheres a partir dos 12 anos de idade e para os homens a partir dos 13. O que gera um certo conflito com as legislações locais a respeito do trabalho do menor. Porque enquanto os clubes já querem intensificar treinamentos para formar esses atletas como atletas profissionais, as legislações locais, como bem sabemos, até por uma questão genérica da OIT, não permite o trabalho, a referência da OIT é o quê? Não permitir trabalho abaixo dos 14 anos de idade. E no caso do ocorrido lá no centro de treinamento do Flamengo, havia vários atletas que estavam alojados ali, infelizmente aconteceu aquele acidente, mas a gente sabe que há um investimento do clube na formação desse jovem atleta e também em outros aspectos da sua vida. Como é que funciona? Existe na legislação algum tipo de exigência por parte do clube no que diz respeito a alojamento, alimentação, formação escolar? Existe alguma exigência nesse sentido? Como é que funciona isso, professor? Bem, Conrad, além das normas públicas, em questão de aferir alvarás de funcionamento de estabelecimentos, né? Seja privados, seja estabelecimentos públicos, né? Além desses requisitos que são públicos lá, sobre o funcionamento de uma determinada entidade privada, não é diferente para as entidades do desporto, também existe alvarás específicos que são exigências públicas, mas além disso, a nossa Lei Pelé prevê uma série de direitos que os atletas têm, os atletas em formações têm, né? E um deles é com certeza o meio ambiente do trabalho, né? A Lei Pelé no artigo 29 ela é bem explícita, ela tem vários parágrafos com várias exigências sobre alojamentos adequados para os menores, né? Quando os menores têm que passar muito tempo ou têm que dormir por ali, né? A autorização legal de um responsável, né? Um pai, um tio que seja responsável, no caso de o atleta ter que dormir, exigências de acompanhamento médico, né? Não só na formação técnica, não, na formação atlética, na formação de ensinar a modalidade e intensificar os trabalhos para ele ser profissional, mas também acompanhamento odontológico, médico, psicológico desses atletas, né? Há todas essas exigências que são expressamente estabelecidas na Lei Pelé. E quando essas exigências não são cumpridas, os clubes não podem ter a prerrogativa de dizer que tem um contrato em formação para futuras indenizações por formação e indenização pelo mecanismo de solidariedade. A gente sabe, professor, que muitos desses jovens atletas que têm o sonho de serem atletas profissionais
são pessoas carentes que precisam realmente de uma assistência. E a gente sabe que muitas vezes o clube proporciona isso. Mas nem todos esses atletas em formação eles vão ser realmente atletas profissionais. Existe alguma preocupação da legislação com relação a esses que são atletas em formação no começo da juventude, mas que acabam não se tornando atletas profissionais e têm aí que empreender outro tipo de atividade? É muito interessante sua pergunta, por quê? Porque a Lei Pelé, ela exatamente tem, no contrato de formação, ela veda o profissionalismo, né? Tanto que ela afasta a relação empregatícia, é expresso no artigo 29, ela afasta a relação empregatícia, ela estabelece uma relação de formação desportiva, ela nem fala relação de trabalho, mas óbvio que ali já há uma relação de trabalho, há um contrato formal de formação, portanto, uma espécie de trabalho em que os atletas são preparados para ser profissional. E aí, a partir dos 14 anos, esse contrato é realizado, e a partir desse contrato tem que ser ali, esses requisitos mínimos apontados, que eu apontei anteriormente, todos eles têm que ser seguidos, né? A formalidade contratual tem que ser seguido, né? A questão de estabelecer obrigações que realmente sejam cumpridas através do contrato, a bolsa de formação que está lá também, ela tem que existir para compensar os gastos atléticos, né? que o atleta faz para poder treinar, e a conotação geral da lei, ela tem um cunho extremamente social. Por quê? Porque esses outros direitos que gravitam ao redor da formação profissional, eles são tão importantes quanto a formação profissional em si, que é a questão de proporcionar ao atleta horário para ir à escola, né? Trabalhar para que o atleta tenha uma formação educacional, trabalhar para que o atleta tenha um acompanhamento médico de crescimento, de desenvolvimento pessoal, acompanhar para que o atleta não tenha nenhuma violação de direito seu enquanto menor, né? Reforçar mesmo uma proteção integral. Então, a proteção integral do ECA lá, ela está reforçada na Lei Pelé, né? A Lei Pelé não dissipa essa proteção integral. Então, tudo isso conjuntamente tem que ser observado, porque se não observado, pode caracterizar uma fraude de um contrato de formação e os clubes, tanto os clubes perderem os seus direitos a respeito de compensação futura através do atleta, quanto o atleta pleitear a sua saída do clube e talvez até conseguir se profissionalizar por outro clube. Outra coisa também importante nesses contratos de exercício de desporto, de atividade desportiva, é justamente a característica híbrida, porque ele tem aquela parte que é essencialmente trabalhista e aquela parte que é cível, digamos assim, de patrocínio, de incentivos que não são necessariamente incentivos do clube. E muitas vezes a gente sabe que esses patrocinadores estão realmente interessados em obter o lucro com a venda daquele jogador e às vezes eles começam a fazer esse patrocínio muito cedo. Como é que funciona essa questão? Existe alguma questão que envolva esse patrocínio, que limite ou não? Isso é uma matéria bastante complicada, complexa, porque o que há atualmente, né, são, como eu falei, quando detecta-se que o indivíduo vai ser um atleta profissional, ele tem potencial para aquela profissão desportiva, então isso já se detecta lá na idade de 12 anos para mulheres e 13 para os homens. E aí é o que faz muito os clubes já trabalharem de maneira indireta, embora sejam proibidos, a questão do profissionalismo, é o que faz, acaba impulsionando os empresários tentarem patrocinar junto dos pais ou responsáveis legais por aquelas crianças, patrocinar aquelas atividades de formação para que eles consigam futuramente tirar os lucros daquele investimento, né? E isso gera muitos conflitos, porque um ser em formação, né, que tem esses direitos da nossa legislação, de maneira geral, tanto o ECA quanto a Lei Pelé, e ao mesmo tempo pode acabar gerando danos, que não apenas danos desportivos, né, que a gente chama, mas também danos cíveis, né, aos atletas e aos familiares dos atletas e até criminais, né? É a questão do meio ambiente de trabalho aí, do caso do Ninho do Urubu recentemente, né? Está se avaliando ali se o meio ambiente era adequado, né, para que os atletas em formações estivessem naquele ambiente, né? Então, a partir dali, você vai detectar se houve uma violação civil, uma violação criminal, né, e até trabalhista, né, no caso.
é questão de verificar se o meio ambiente do trabalho era adequado, então também trabalhista, né? E isso tudo pode gerar multas para o clube, né? No caso, mas não apenas isso, os próprios familiares, né? A própria vizinhança, os proprietários dos imóveis de vizinhança que tenham se sentido prejudicados por aquela tragédia podem pleitear na justiça indenizações cíveis, né? E então isso é bastante complexo e muito ainda, digamos assim, algo ainda a ser estudado, né? Um pouco latente, digamos assim. Isso, exatamente. Professor, eu agradeço demais a sua disponibilidade, muito obrigado por estar aqui, ter dado esses esclarecimentos e a gente espera que esse evento não ocorra mais, né? Que isso seja aí uma advertência para que os clubes possam adotar providências no sentido de prevenir esse tipo de tragédia. Muito obrigado. Obrigado, nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição.